Amém? Boa noite, povo de Deus. Que alegria estar aqui com vocês. Vendo essa canção que os irmãos acabaram de ministrar, extraída, tirada de Efésios 3, capítulo de número 20, que vai dizer: aquele que pela virtude opera em nós pode fazer infinitamente mais do que nós pensamos ou imaginamos. Eu me recordava que semana passada eu estava num grupo de oração parresia e eu pregava esta palavra. E eu dizia a eles que há 12 anos atrás eu cheguei dentro de um grupo de oração destruído. Há 12 anos atrás eu cheguei com um quadro de dificuldade, como muitos de nós chegamos dentro de um grupo de oração. A Bruna perdendo o Davi, nós como um casal novo ainda, recém-casados, sofrendo, e nós chegamos para o Senhor implorando pela vida do nosso filho, mas o Senhor tinha mais do que aquilo que nós estávamos vivendo. O Senhor tinha mais, o Senhor tinha ainda mais 2 filhas a me entregar, o Senhor ainda tinha um ministério a me entregar. Então, que seja uma verdade, Ele é poderoso para fazer. Nós não conseguimos entender o que é o infinito, imagina mais do que o infinito. Isso é aquilo que Deus Ele pode fazer por mim, por você. Fala para o seu irmão: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais na sua vida. Eu quero convidar você a tomar a tua palavra comigo, em João capítulo de número 3, versos de 1 a 3. Nós vamos falar um pouquinho sobre Nicodemos hoje. O tema proposto para essa noite: o Senhor faz novo de novo, porque Ele pode fazer o que? Infinitamente mais. Essa palavra é aquilo que São Tiago vai dizer. São Tiago vai dizer lá no capítulo 1, 18, ele vai dizer assim, por sua vontade é que nos gerou pela palavra da verdade. Nós somos gerados na palavra. Eu costumo dizer que essa palavra de João 3, enquanto você procura, ela foi uma confirmação do meu ministério. Eu lembro que lá no comecinho eu falei assim para Jesus, essa foi a primeira palavra que eu aprendi a guardar. João 3. João 3 fala de Nicodemos. E eu lembro que quando queimava dentro do meu coração a poder pregar a palavra de Deus, eu falei para Jesus assim: Senhor, se for da sua vontade mesmo que eu me torne um pregador da palavra, eu quero te pedir uma coisa: deixa que a primeira pregação que eu fizer seja João 3. Passado um tempo, nós tínhamos um grupo de oração lá na Confab, e aí o irmão Cláudio, ele falou assim para mim, assim, lá de Roseira, ele falou: Rodrigo, amanhã você prega para nós? Eu falei: prego. E era o evangelho do dia, Quando eu cheguei à tarde em casa, quando eu fui ver o evangelho do outro dia, era João 3. Então eu falo que eu fui gerado na palavra. Eu não tenho dúvida a respeito daquilo que Deus me chamou. Nós não podemos ter dúvida daquilo que Deus nos chamou. Amém, irmãos? Amém. Deus quer fazer novo de novo. Olha o que vai dizer a palavra para nós. Havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus. Ninguém pode fazer esses milagres que fazes se Deus não estiver com ele. Jesus replicou: em verdade eu te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Palavra da salvação. Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Essa palavra é para mim. Fala assim: essa palavra é para mim hoje. E assim, como termo de aquilo que os irmãos me passaram, eu quero ser fiel. O Senhor, Ele dava uma visão de um castelo antigo, e as águas do mar invadindo esse castelo. E o discernimento que os irmãos tiveram foi: mesmo que o castelo ele tenha uma estrutura, ele ainda deve ser reestruturado,
assim Deus quer fazer conosco, e a maneira que Ele quer restaurar a cada um de nós é pela intimidade com Ele. Não há outra maneira, irmão, de nós sermos restaurados se não for na intimidade com Ele, se não for viver esse novo que Deus tem para nós diariamente, mas com intimidade. Quando nós olhamos para a vida de Nicodemos, nós vamos ver exatamente isso. A vida dele só foi totalmente renovada quando ele teve um encontro e uma intimidade com Jesus. Sem intimidade com Jesus, está vendo essa carcaça aqui? Ela precisa todos os dias, ela precisa ser restaurada todo santo dia. O Senhor faz novo de novo. A pergunta que eu deixo aos corações nessa noite: nós estamos permitindo que o Senhor nos faça de novo todos os dias? Uma coisa é Ele querer fazer novo em nós, a outra coisa é nós permitimos? Essa é uma pergunta que eu quero deixar no seu coração, porque o Senhor, Ele não é invasivo, Ele quer nos restaurar, Ele quer nos fazer novo de novo todos os dias, mas é preciso se abrir nessa vida de intimidade com Ele. Para que você entenda, às vezes eu me perguntava assim, já me perguntei talvez, né? Lá atrás, não era muito mais fácil o Senhor ali com Adão e Eva ter acabado com tudo e fazer novo? Não era mais fácil? Se fosse talvez eu acabava com os dois, fazia um novo e até dar certo. É verdade ou não é? Mas o Senhor, Ele quer restaurar, irmão. Ele quis restaurar, Ele quis pagar um preço alto por nós. Restauração, você sabe que leva tempo. Uma coisa é comprar um novo, outra coisa é você mandar restaurar alguma coisa antiga, não é? Tem que ser a tinta certa, tem que ser o tempo certo. Tem processos na vida de cada um de nós que é com o tempo, irmão, e até a hora que Deus nos chamar, nós estaremos ainda nesse período, e o Senhor não cansa de fazer novo de novo em cada um de nós. E para isso, dentro desse contexto, o que me veio à inspiração são 3 coisas fundamentais para sermos novo de novo. Repita comigo: ter um encontro com Jesus, ter uma opinião pessoal a respeito de Jesus e ser gerado no Espírito. São esses três pontos que nós vamos meditar junto nesta noite, neste momento de palavra. Olha para você ver o verso de número 1 comigo, que vai dizer para nós: havia um homem entre os fariseus, chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Vamos entender um pouquinho sobre quem era Nicodemos. Ele era membro do Sinédrio. Como príncipe dos judeus e membro do Sinédrio, Nicodemos era uma figura de grande autoridade e influência na sociedade judaica de sua época. Quando Nicodemos falava, as pessoas elas escutavam. Ele era uma figura muito importante. Sabe aquela pessoa que te dá uma orientação, você acata? Era essa pessoa que foi ter com Jesus. Sua condição de fariseu o qualificava como um estudioso das Escrituras e um conhecedor da lei, o que o tornava uma figura religiosa respeitável. E aí eu fiz uma comparação do seguinte: você já reparou que aqueles que se julgam estar mais prontos é o que mais precisa ser restaurado? Olha para o seu irmão e fala assim: nós precisamos ser restaurados. Nós estamos falando de um cara que entendia tudo de Escritura, irmão. Nós estamos falando de um cara respeitado e não estava pronto. Sabe, nós podemos ter todas as técnicas, nós podemos conhecer de Gênesis a Apocalipse, mas sem um encontro com Jesus se torna só técnica, como nós conversamos ali fora. Por isso que você vê muitos estudiosos ateus, conhece tudo, mas não tem experiência com Jesus. Então, veja agora o verso de número 2 comigo. Este foi ter com
Jesus de noite. Aqui é o primeiro ponto que eu trago. Ter um encontro com Jesus, ter uma intimidade com Jesus, é isso que vai nos fazer novo de novo. Fala com o seu irmão, sem isso, sem chance, fala para ele. Não importa, e aqui Nicodemos, ele vai à noite, ele vai numa hora que, às escondidas, mas eu quero dizer para você, não importa a hora. Eu não sei se você já ouviu, mas eu já ouvi muitas pessoas dizer, eu gosto de orar na madrugada porque é a hora que a fila está menor. Não existe isso. Nós precisamos ter uma hora com Jesus. Nós precisamos ter esse sentimento que Nicodemos teve, de ir até Jesus, de ter uma intimidade com Ele. Não importa a hora, não importa a hora, o que vai nos fazer homens e mulheres novos é um encontro com Jesus. Não importa a hora. Agora, como nós vamos ao encontro de Jesus? É uma pergunta que a gente precisa fazer. Como que eu vou até ao encontro com Jesus? Pelos sacramentos nós vamos ao encontro com Jesus. Na vida de confissão nós vamos ao encontro com Jesus. Me recordo que ontem, à tardezinha, eu fui lá no mosteiro me confessar. Peguei um padre Nicomedes, né? É quase Nicodemos. E fiquei ali, só estava eu ali, fiquei batendo um papo com ele, confessei. E ele falou assim para mim, assim, Rodrigo, eu tenho 90 anos. E às vezes eu me pego me perguntando naquela parábola dos talentos, será que eu multipliquei aquilo que Deus me deu? Vejo um homem de 90 anos, querendo ser novo de novo, se preocupando ainda, será? Veja, irmãos, o que é ter um encontro com Jesus, na confissão, na adoração ao Santíssimo, numa vida de oração, na Santa Missa. Irmãos, tem sido uma luta eu convidar os irmãos para ir na missa da adoração ao Santíssimo. E aí às vezes eu me pergunto, será que nós estamos deixando o Senhor nos fazer novo de novo? Nós estamos vendo as pessoas, ao invés de ir ao encontro com Jesus, elas se excusarem por tantas outras coisas. E como que nós vamos falar para Jesus que nós queremos ser novo, se nós deixamos com que tantas coisas invadam a nossa vida, como aquele castelo tem invadido, as águas invadindo os castelos? Percebe, irmão, como que então para eu ser novo de novo, eu preciso fazer como Nicodemos, ir ao encontro de Jesus, independente da hora, amém? Muitos têm furado o encontro com Jesus, e por isso mesmo que o Senhor, e por isso mesmo que queira o Senhor fazer novo de novo, por não querer este encontro, muitos não se renovam. Outra visão, a partir do texto, Nicodemos, ele representa muitos de nós, que vamos até Jesus, preocupado com o que irão falar de nós. Eu me recordo que quando eu, há 12, 13 anos atrás, eu ia num grupo de oração lá do outro lado da cidade, lá no grupo do Tadeu, da Sônia, porque eu tinha vergonha das pessoas ali da Vila Romana, onde eu cresci, onde eu aprontava, onde todo mundo me conhecia. Então Nicodemos, nós temos um pouco de Nicodemos, nós se preocupamos, a gente vai numa hora, num lugar onde ninguém está vendo, para não nos comprometer com a vida que nós temos lá fora. E Jesus sabe disso, está tudo bem, desde que nós vamos até Jesus, porque é Jesus que vai renovando a nossa maneira de pensar, até um ponto você falar assim, olha, o que eu era não importa, é o que eu me tornei em Cristo Jesus. É esse renovar, irmão, que nós precisamos. O que eu era, o que falam de mim, para mim não tem problema nenhum, eu estou importando agora com aquilo que o céu testifica ao meu respeito. E isso, irmão, é ter um encontro com Jesus, e é isso, como a canção que os irmãos cantavam. Mas um dia o homenzinho torto, Jesus encontrou. Percebe que então o primeiro passo é o que? É nós termos um encontro. Fala para o seu irmão, é ter um encontro com Jesus, é a primeira coisa. Para ser renovado, é a primeira coisa que nós precisamos. E disse-lhe, Rabi, veja bem, se atente comigo na palavra. E disse-lhe, Rabi,
sabemos que és mestre vindo de Deus. Esse me leva ao segundo ponto aqui. Fala para o seu irmão, vai pegar esse ponto. Fala para o irmão, vai pegar. Vai pegar. O segundo ponto é ter uma opinião pessoal, individual a respeito de Jesus. Olha o verbo que ele está usando. Sabemos. Só está ele e Jesus, e ele vai dizer uma opinião de grupo a respeito de Jesus. E é por isso que muitos não se renovam, irmão. Porque muitos, eles têm uma opinião de Jesus a partir de um grupo, e não uma opinião pessoal. Sabemos. Perceba que Nicodemos chega com uma opinião de grupo até Jesus. Sabemos. Eu sei, tu sabes, nós. Veja, na terceira pessoa. Isso não renova. Isso não vai renovar nenhum de nós, se nós tivermos uma opinião de grupo. Não vai. Por mais que nós sejamos um grupo de oração, a minha opinião precisa ser pessoal a respeito de Jesus. Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Só iremos ser novo de novo quando entendermos que a opinião que eu tenho sobre Jesus, uma opinião pessoal, individual de Jesus, e não uma opinião de grupo, como Nicodemos chegou até Jesus. E para melhor entendermos, eu quero dizer para vocês, eu vejo lá o Davi, está uma mão, já passou, eu tenho que fazer assim agora. A Maria Luísa e a Laura, meus 3 filhos. Tudo o que eles adquirem é uma opinião de grupo, irmão. O que eu preciso é orar, clamar a Deus, para que um dia eles tenham um encontro com Jesus e tenham uma opinião pessoal a respeito de Jesus. É sobre isso que eu estou falando. Os meus filhos precisam experimentar Jesus, porque senão eles vão crescer dentro da igreja com uma opinião de grupo, mas não vão ter certeza de quem é Jesus na vida dele, e não vão deixar ser renovado. As opiniões de grupo estão acabando com a nossa sociedade. Sim ou não? Veja, perceba que quando nós não temos convicção, nós não somos novo de novo. Nós vivemos ainda numa vida velha, nós insistimos ainda numa vida velha, numa vida velha. Assim como Jesus, Nicodemos teve. Para melhor entendermos, meus filhos, um dia, como eu acabei de dizer para vocês, eles precisam ter um encontro com Jesus. E assim como eu tive, assim como Nicodemos teve, e assim como cada um de vocês precisam ter um encontro pessoal. Fala isso, eu preciso de um encontro pessoal com Jesus, de uma opinião pessoal a respeito de Jesus. Jesus se preocupava com isso, meus irmãos. Vocês lembram naquela passagem aonde Jesus pergunta para os seus discípulos: quem andam dizendo eu ser por aí? Ah, um que és Elias, um dos profetas. E vós, quem dizer que eu sou? Veja que esse novo, ser novo de novo, vai nos remeter a isso, a entender quem é Jesus para nós, que preço eu estou disposto a pagar por essa convicção que eu tenho dentro do meu coração. Porque se nós tivermos um pensamento de grupo, nós vamos chegar talvez lá diante do martírio e vamos negar Jesus, porque a nossa opinião talvez era como a de Nicodemos nesse momento, uma opinião de grupo, como muitos cristãos católicos têm, uma opinião apenas de grupo e não uma opinião pessoal a respeito de Jesus. E é por isso que não vai ao encontro dele, é por isso que acha, não precisa disso, não precisa, é muita coisa, para que isso? Quem você quer seguir? Presta atenção, essa palavra ela é muito rica em detalhes para nós. Nicodemos, depois desse diálogo, olha como eu marquei aqui, Nicodemos, depois desse diálogo, nunca mais ele foi o mesmo, irmão. Pega comigo João 7 aqui comigo. Um dia Jesus se levanta, no último dia da festa, no dia mais importante, Jesus vai dizer assim, ó: quem crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior manarão rios de água viva. Depois disso começa uma grande discussão, uma grande, dá briga feia lá. E quem está ali defendendo Jesus? Olha já comigo o verso de número 50.
Nicodemos, 7,50, olha aí. Nicodemos replicou-lhe Nicodemos, um deles, o mesmo que à noite fora procurar: condena acaso a nossa lei algum homem antes de ouvir e o conhecer o que ele faz? Respondeu-lhe: porventura és também Galileu? Informa-te bem, e verás que na Galiléia não saiu profeta. E voltaram cada um para a sua casa. Veja que um homem que chegou com uma opinião de grupo já começou a mudar. Ele já começou a se renovar. Ele já começou a entender quem era Jesus. Que aquela dúvida que ele chegou foi se tornando no que? Ao ponto dele publicamente dizer: vocês vão condenar ele? Perceba, irmãos, a coragem agora. É esse encontro com Jesus que nos faz ser homens e mulheres corajosos, que nos faz pregar Jesus lá no meio da confusão da nossa família. É lá que nós vamos defender Jesus, defender a nossa fé, no meio de uma sociedade que não aceita Jesus. Então é preciso fazer com que porque é desejo dele nos fazer novo de novo. E tudo isso vai passar por esses pontos: um encontro com Jesus e uma opinião a respeito dele. Pergunta, irmão, você está entendendo? Perceba que aquele medo de ir à noite às escuras falar com Jesus já se refez, já passou a ser novo. É assim, irmão, olha, vai continuar a palavra, volta lá no 3 de novo. Ninguém pode fazer esses milagres que fazes se Deus não estiver com ele. Veja, ele tinha uma visão de Jesus. Ele olhava para Jesus e queria acreditar que Jesus era o Messias. Ele estava vendo tudo que Jesus fez, mas ele ainda tinha dúvida. Mas esse encontro, os diálogos que Jesus teve com ele, Jesus falou: necessário é nascer de novo, Nicodemos. Talvez naquele momento ele entendeu de uma forma humana tudo aquilo que Jesus foi dizendo. Olha, o vento sopra onde quer, só ouve um ruído, não sabe de onde vem, para onde vai. Jesus vai mostrando para ele, Jesus vai e mostra para Nicodemos, sabe, o supremo amor de um Deus. Lá em João 3,16, Deus amou o mundo, Nicodemos, de tal maneira que entregou o seu Filho único. Ele sai daquela conversa, irmão, um homem novo. Perceba porque nós precisamos ir até Jesus. Nós precisamos ir até Jesus para sairmos homens novos, mulheres novas, com uma mentalidade nova. Mas veja o verso 3 comigo. Jesus replicou-lhe: em verdade eu te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Isso me leva ao terceiro ponto, que eu quero que você guarde no seu coração: o ponto de ser gerado pelo Espírito. Lá no grego, no original grego, eu fui buscar, eu gosto muito de estudar, falava isso com o Pedro e com o Guilherme sobre isso. Lá, essa palavra nascer de novo ela é genal. Ela tem mais o sentido de ser gerado, só que nós entendemos como nascer de novo, traduzido. Mas é o sentido de ser gerado novamente, gerado numa vida do Espírito. Quando nós vamos lá no credo romano, nós aprendemos que Jesus, ele foi gerado e não criado. Diferente de nós que somos criados, mas pelo Espírito nós podemos ser gerados. Só para que você contextualize, você lembra uma passagem no Antigo Testamento que vai dizer assim a respeito? Lá vai dizer assim que, e agora eis aquele Jacó, eis que era Jacó e se tornou Israel. Veja que quando nós somos gerados, nós precisamos mais do que criado, nós precisamos ser gerados numa vida nova, numa vida de Espírito. Olha, ser gerado em Cristo significa ser uma nova criatura, nascido espiritualmente pela fé em Jesus, e em seguida viver uma vida onde o caráter
e os propósitos de Cristo são formados e manifestados em cada um de nós. Jesus falou a Nicodemos sobre um reino. Presta atenção no que eu vou dizer. Preste atenção no que eu vou dizer para vocês. Jesus falou para Nicodemos: Nicodemos, se você não for gerado de novo, você não vai ver o reino. Você não vai ver. Não há outro caminho para nós. Dizer que somos novo, que o Senhor quer fazer nós novo de novo, é deixar ser gerado, não pelas nossas convicções, não por aquilo que nós aprendemos lá fora, mas por aquilo que Deus quer comunicar a nós pelo Espírito Santo. Então, irmãos, veja. Então nós precisamos, Paulo chama, nós precisamos ser gerados. Nós precisamos ser gerados. Jesus falou para ele de um reino. Depois, veja comigo agora lá no 19, veja o que o encontro com Jesus faz. Eu estou finalizando. João capítulo de número 19. João é o único que vai falar de Nicodemos. Nenhum outro evangelho nós vamos ouvir falar de Nicodemos. Só no evangelho de João. Veja comigo João 19, lá no capítulo de número 38. Quando Jesus então é crucificado, quando Jesus morre, nós vamos ver Nicodemos lá. E aqui tem um detalhe muito rico para nós entendermos o que é ser gerado, o que é nascer no Espírito. Veja comigo o verso de número 38. Olha o que vai dizer. Depois disso, José de Arimateia, que era um discípulo de Jesus, mas ocultamente, por medo dos judeus, rogou a Pilatos a autorização para tirar o corpo de Jesus. Pilatos permitiu. Foi, pois, e tirou o corpo de Jesus. Agora veja o verso 39 comigo. Quem acompanhou? Acompanhou o Nicodemos, aquele que anteriormente fora de noite ter com Jesus, levando umas 100 libras de mistura de mirra de aloés. Tomaram o corpo de Jesus e o envolveram em panos com os aromas, como os judeus costumavam sepultar. Palavra da salvação. Veja o verso 39 de novo, eu quero ler para você. Acompanhou Nicodemos, aquele que anteriormente fora à noite ter com Jesus, levando umas 100 libras de uma mistura de mirra de aloé. Sabe a quem se dava a honra de ser sepultada com tamanha quantidade de perfume, irmãos? Aqui, se a gente fizer a tradução desses 100 libras de perfumes, dá 32 quilos de perfume. 32 quilos. Sabe a quem se dava tal honra de ser sepultado? Somente aos reis. Sabe o que isso significa? Que Nicodemos, que chegou na presença de Jesus com uma opinião de grupo, agora ele está afirmando: Jesus é rei na minha vida. Perceba isso. Perceba isso, e isso está aqui, ó, no rodapé da Bíblia, está dizendo e explicando isso para mim e para você. Nós precisamos deixar ser novo de novo, para entender quem é Jesus para você. Jesus é rei, fala, Jesus é rei da minha vida. Isso precisa ser convicção na minha vida e como a sua. Igual na sua. Nicodemos foi até Jesus com uma opinião de grupo, mas agora é um homem novo e demonstra para nós uma opinião pessoal a respeito de Jesus. Jesus é rei, irmão. Outro detalhe, no verso de número 40, tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no em panos com os aromas, como os judeus acostumavam sepultar. Veja, Nicodemos não se preocupa em ir para casa coberto com o sangue do cordeiro, irmão. Aquele homem que foi talvez às escondidas, agora ele desce Jesus ensanguentado da cruz. Ele desce. Eu imagino aquele homem todo ensanguentado agora, voltando para casa e mostrando para todo mundo: sou lavado e remido pelo sangue do cordeiro. Perceba isso, irmão. Perceba isso nessa noite. Para ser novo de novo, para nascer por uma vida espiritual, é preciso passar por esses 3 pontos: ter um encontro com Jesus, ter uma opinião a respeito de Jesus e deixar ser gerado.
Pelo Espírito Santo. Eu fico imaginando aquele homem mostrando para todo mundo. E algo que eu acho fantástico, eu preciso dizer para vocês, para nós orarmos. Quando Jesus ele ressuscita, a primeira coisa que Jesus, ao sentar naquele túmulo, o primeiro aroma que ele sentiu foi o presente deixado por Nicodemos, irmão. Seguir Jesus, ter convicção a respeito de Jesus, vai exigir isso de nós, uma oferta ao Senhor, entregar ao Senhor, porque aquele castelo que os irmãos tiveram, precisa ter um rei, irmão. Aquele castelo que os irmãos tiveram, e que viam águas invadindo, que tinham estruturas, mas precisavam ser reestruturados, ele precisa ter um Senhor, um rei no meio dele, porque só assim nós vamos ser novo de novo. Eu não, aqui não vai mostrar, não vai dizer, mas eu tenho plena convicção dentro do meu coração, olhando para essas palavras e pela atitude de Nicodemos, que ele estava no dia de Pentecostes, irmão. Que quando ele recebe o Espírito Santo, não sei em qual momento, ali ele entendeu tudo isso que nós acabamos de falar. Porque é só uma vida no Espírito, é só sendo gerado pelo Espírito, que nós vamos entender de fato quem é Jesus na nossa vida. E é isso que eu desejo para os meus filhos, um dia ter um encontro com esse Jesus que eu tive. É isso que eu desejo para os meus irmãos, que talvez não busquem como eu busco. É essa sede que eu tenho na minha alma, de buscar o Senhor no sacramento, na missa, na vida de oração. É isso que vai me fazer ser um homem novo de novo, não uma opinião de grupo. Embora nós vivemos uma vida de comunidade, nós precisamos ter uma opinião pessoal. Quem é Jesus para você? Feche seus olhos por um instante. Quem é Jesus para você? Talvez você chegou a este grupo de oração nesta noite com uma opinião de grupo, porque o marido vai, porque a esposa vai, porque eu estou precisando de alguma coisa, como eu cheguei há 12 anos atrás. Mas hoje, que seja o dia da virada histórica, para você que talvez chegou com esse sentimento de Nicodemos, com uma curiosidade, com algumas incertezas ainda, buscando em tantos outros lugares uma verdade, mas a verdade é única, é plena, ela tem um nome, é Jesus de Nazaré, o Yeshua HaMashiach. Por isso eu quero que você levante agora, mas levante um novo homem, levante uma nova mulher remida pelo sangue do Cordeiro. Coloca Jesus no centro da sua vida agora. Santa Teresa d'Ávila tem um livro muito conhecido chamado O Castelo Interior, irmão, que nos mostra processos para nós aproximarmos do Senhor, 7 passos para nós aproximarmos dele, daquele que é centro da nossa vida. Deixa Jesus reinar no seu coração. Vai dizendo isso, vai você dizendo: Senhor, pode reinar no meu coração, Tu és o Rei. Eu declaro como Nicodemos, Tu és o Rei. E se eu tiver, Senhor, que sair manchado com o Teu sangue, é o sangue precioso Teu, Senhor, que nos lava. É o Teu sangue precioso que nos muda, que renova, que nos faz novo de novo. Novo nas nossas mentalidades, novo na nossa maneira de ser. É essa restauração que o Senhor vai fazendo todos os dias, e não cansa, porque nos ama. Ah, Senhor, nós Te adoramos nessa noite. Oh, quem não?
Declara isso em verdade. Essa, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Essa é o Espírito que vem transformando, renovando a cada um de nós. Você ouviu o ruído, nem pra onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Ele seu braço e clame.